Amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador seja com todos nós, irmãos. Amém. Mais uma vez, irmãos, é uma grande alegria e um privilégio de nos reunirmos no dia do Senhor para adorar o Deus vivo e verdadeiro. É um prazer revê-lo. Que você saia daqui ricamente abençoado. Que a sua fé seja fortalecida cada vez mais. E que de todo o seu coração você preste a Deus um culto reverente, santo, pois só Deus merece. Quero assim, irmãos, pedir, os queridos, que abram a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos de número 45 até os versos de número 40, dos versos número 40 até os versos número 45. Marcos, capítulo 1, dos versos de número 40 até os versículos de número 45. Marcos, capítulo 1, do 40 a 45, diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o advertiu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Todos juntos o verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Que Deus aplique a palavra do Senhor no meu e no seu coração, que o Espírito Santo de Deus faça essa obra nas nossas vidas. Convido os irmãos a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor, pedindo dele a intervenção, a providência, para que possamos sair daqui abençoados com a palavra. Ó Deus bendito, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra, que é poderosa. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que é suficiente. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra bendita, que é perfeita, que é a norma de Deus para a nossa vida. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, pela ação do teu Espírito Santo, nos faça compreender e viver, ó Deus, segundo o que esta palavra assim determina para as nossas vidas. E como salmista possamos dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dai glória. Abençoa-nos, Senhor. Fala ao nosso coração. Desvenda, ó Deus, os olhos da incredulidade. E ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de santidade, de obediência, de vida pura, de vida santa, como servos perdoados por Cristo Jesus. É no nome dele, nosso Salvador, que assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, o texto bíblico desta noite expõe para nós a realidade de uma doença terrível para os tempos de Jesus. Ainda hoje há países onde pouco se sabe sobre a lepra, conhecida hoje como hanseníase. Mas para aquele tempo em que Jesus
pregava o evangelho, e muito antes disso, ou seja, no período bíblico, nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença, irmãos, que era praticamente incurável. E além disso, era uma doença muito comum. A lepra, na verdade, não era apenas uma infecção, uma doença contagiosa, que ficava sob a pele do indivíduo. Ela era muito mais que isso. Naquele tempo, praticamente alguém que fosse acometido de uma lepra era algo confinado à morte. Era praticamente algo que não tinha cura. Para os judeus, ser curado de uma lepra era comparado a alguém, a um morto que fosse assim ressuscitado. Tamanha era a condição quase que impossível de cura. Apenas um milagre para aquelas pessoas que eram acometidas de lepra poderia assim voltar à sua vida comum. Essa doença, irmãos, ela era algo generalizado naquele contexto. A palavra lepra, ela é bem geral, porque ela envolvia as doenças, diversas doenças de pele daquele período em que as pessoas assim ficavam acamadas e terminavam morrendo. Essa doença, ela era tão terrível que ela atacava o organismo humano por inteiro. Ela primeiro atingia a pele. Alguns tipos de lepra atingia a pele, outras comiam a carne, chegando até as articulações. Ela consumia o sangue e até mesmo apodrecia os ossos. Um leproso, ele apodrecia ainda vivo. Ele pouco a pouco perdia, irmãos, os seus membros, pois eles iam apodrecendo. E juntamente com o seu corpo, ele ia perdendo a sua fé e a sua esperança de cura. Que situação era para uma pessoa leprosa. Mas não somente o seu corpo era afetado. Ainda podemos aqui, irmãos, levantar a realidade de que uma pessoa leprosa era também afetada na sua vida social. A lepra não afetava somente o corpo do indivíduo, mas também a sua vida social. Eles eram privados da própria família, eram expulsos da cidade. Como em Números 22, capítulo 22, verso 5, assim nos mostra. Alguém que era cometido de lepra era expulso do arraial para preservar os sãos. Um leproso era alguém, na verdade, considerado imundo, inapropriado para viver em sociedade. Ele perdia não somente a alegria de viver, mas perdiam seus parentes. Eles perdiam o prazer de estar com a família, com os amigos, de viver no seu trabalho, no dia a dia da vida. Mas não apenas, irmãos, a lepra, ela afetava a vida social, mas também a espiritual. Um leproso, ele não podia entrar na sinagoga como pessoa impura. A própria lei de Moisés determinava que ele ficasse fora e que alguém que fosse interceder por ele. Pois se alguém tocasse nesse homem, assim como o leproso, que era considerado imundo, essa pessoa também se tornava assim imunda aos olhos das pessoas e também não poderiam mais cultuar a Deus, entrar na sinagoga e prestar a Deus o culto. Então percebe, irmãos, o contexto dramático em que
essa doença trazia as pessoas no contexto bíblico. Eles não podiam mais viver em família, em sociedade. Eles não podiam mais servir a Deus. Eles não podiam mais viver a sua vida comum do lar. Eles não poderiam mais fazer as coisas básicas da vida. Eles eram agora forçados a viver separados de todos, a viver distante de tudo. Alguém que era repugnado pela sociedade, alguém que era indigno de viver uma vida comum. Essa era a miséria que a lepra trazia para aquelas pessoas. Pensando nisso, eu pergunto aos irmãos: será que hoje ainda existe uma enfermidade que seja mais terrível que a lepra dos tempos bíblicos? E a resposta, infelizmente, irmãos, é sim. Existe ainda assim uma enfermidade, tanto para aquela época dos tempos bíblicos, como para os dias de hoje, que é muito pior do que a enfermidade física. Existe uma enfermidade da alma, queridos, que faz parte da nossa natureza caída. Essa enfermidade está arraigada de tal maneira no nosso corpo e na nossa alma, que não somente ela mata o corpo, como também a nossa vida espiritual. Essa enfermidade, irmãos, é a praga do pecado. O pecado não somente ele destrói a nossa vida, ele não somente destrói os nossos relacionamentos, o pecado não somente abala e desestrutura a sociedade, como ele pode levar o homem a morrer eternamente e viver separado de Deus por toda a eternidade. Pensando nisso, irmãos, devemos lembrar quão terrível é o pecado na vida humana. Porque porque uma doença pode tirar a sua saúde. Uma doença pode até mesmo afastar os seus amigos. Pode, por exemplo, não ter, lhe prejudicar e fazer com que você não consiga vir mais à igreja. Mas o pecado, irmãos, ele destrói a vida espiritual. É possível que uma doença possa vir de encontro contigo, mas o seu coração pode estar ainda com o Senhor, mesmo em casa sem poder vir à casa de Deus. Mas o pecado, ele destrói, acaba com tudo. Você pode ser rico, mas ao mesmo tempo pobre. Você pode ter uma boa saúde e não ter lepra, mas ao mesmo tempo estar apodrecido por dentro. Por isso, pensando nessa situação, eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: a miséria humana diante do poder restaurador de Cristo. A miséria humana diante do poder restaurador de Cristo. Esse texto traz para nós, irmãos, a realidade de que, de fato, a lepra era uma doença praticamente incurável aos olhos dos homens. Mas Cristo traz para essas pessoas, no contexto que ele estava, e traz para nós hoje, que Ele é o Senhor da vida, que Ele é aquele que está no controle da nossa saúde, que Ele é aquele que sonda e conhece os nossos corações, que Ele é aquele que sabe exatamente as nossas necessidades. E graças a Deus, que para essa enfermidade, para esse problema maldito que se chama pecado, há uma solução, há uma providência divina, que é o próprio Jesus Cristo. E eu queria que os irmãos olhassem para as Escrituras, pois a miséria humana diante do poder restaurador de Jesus Cristo é dissipada pelo próprio Cristo. Verso 40, 41 e 42. Leamos todos juntos.
Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Percebem, irmãos, aqui um Deus gracioso que se faz carne e que vem ao nosso encontro para resolver de uma vez por todas o maior problema do ser humano. Ele é aquele que dissipa de fato a enfermidade não somente do corpo, mas da alma. E é interessante que quando isso acontece, Deus providencia tudo para que essa pessoa seja assim curada, seja assim restaurada. Observe que a situação do leproso, a atitude do leproso no verso 40, é algo que nos chama a atenção. Diz as Escrituras, verso de número 40, que ele se aproximou de Jesus. Ele aproximou-se do Senhor, coisa que era proibido na lei. Um leproso, quando se aproximava de alguém, antes de se aproximar, ele gritava: leproso, leproso, porque se ele não obedecesse à lei, ele poderia perder a própria vida. Mas esse homem, como tantos outros leprosos, poderia olhar para a sua situação e dizer: não tem jeito, é mais um dia de tormento, é mais um dia de angústia, o que me resta é o choro, é o lamento, não tem condições. Não, diferente disso, esse homem olha para Cristo e ele se aproxima do Senhor Jesus, contrariando as determinações dos judeus. Ele se aproxima de Jesus. Uma outra atitude desse homem é que ele suplica de joelhos. Ele se aproxima de Jesus e suplica de joelhos. E diz: aproximou-se um leproso e rogando-lhe de joelho. Perceba que esse homem não somente ele põe em Cristo a sua fé, a fé de ser curado, a possibilidade de ser transformado, de ser assim restaurado, mas também ele se dobra, ele põe a sua cabeça no chão, como assim relata Lucas. Ele reconhece, olha, e reconhece que Jesus Cristo de fato pode fazer, e é isso que ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Perceba que ele se aproxima de Jesus, ele suplica de joelhos, e ele reconhece a autoridade de Cristo. É fantástico, irmãos, quando Deus mira para o coração de um pecador e deseja salvar. Alguns podem dizer: não, o desejo daquele homem era ser curado fisicamente. Mas por essa posição, por essa atitude desse homem, Mateus, relatando, diz que ele não somente se ajoelhou, mas ele adorou. Uma postura de alguém que sabia quem de fato Jesus Cristo era. Ele cria em quem Jesus Cristo era e o que ele podia fazer. E é isso, irmãos, que faz toda a diferença. Um coração que deseja somente ser curado do corpo, ele está, na verdade, caminhando para um lugar errado. Pois é possível que tenhamos a melhor saúde e ainda assim, irmãos, estarmos padecendo espiritualmente. E Cristo olha para esse homem e diz as Escrituras no verso 41 que ele se compadece profundamente e diz: quero, fica limpo. O verso de número 42 diz que essa cura não foi algo parcial,
mas foi algo instantâneo. A transformação não foi somente exterior, mas interior. Esse homem foi curado não somente do corpo, mas da alma. E é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Quem daqui não passa por dificuldades sentimentais, espirituais, e trazendo aqui para o contexto dessa passagem, física? Quem não passa aqui por uma situação de doença, onde muitas das vezes vai ao médico, faz exames, mas nada se comprova, nada traz um diagnóstico? Quantos irmãos têm passado por um problema difícil de saúde? E que muitos balançam a cabeça e dizem: não tem jeito. E nós, quando lemos uma palavra dessa, irmãos, é para alegrar o nosso coração, é para regozijarmos diante desse Cristo maravilhoso, que não somente conhece a nossa situação, mas Ele se compadece e tem desejo de nos alcançar e de tirar de nós o peso do pecado. Não somente tirar o peso físico com que a doença nos leva abaixo, a tristeza, o lamento, a dor, mas Cristo se preocupa muito mais com o nosso coração, com a nossa vida espiritual. E é isso que Jesus Cristo faz. Ele se compadece da situação daquele homem e deseja curar. Por isso, irmãos, não pensemos que há impossíveis diante dos nossos olhos, quando nós temos um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um Deus que pode fazer além daquilo que você tem pedido nas suas orações. A curar não somente a sua doença física, mas a curar, irmãos, todas as outras necessidades. No entanto, se formos curados somente do físico, sairemos desse lugar achando que está tudo certo, mas ainda assim a podridão continuará nos nossos corações. É necessário, em muitas situações, pedimos a Deus para sermos libertos das doenças físicas, mas muito mais necessário e urgente é clamarmos ao Senhor para que Ele nos liberte do pecado, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos lave não somente por fora, mas por dentro, que saiamos daqui, talvez até de cadeira de rodas ainda, talvez até ainda com as mesmas enfermidades físicas, mas glorificando a Deus por termos os nossos nomes no livro da vida. Ah, irmãos, é isso que Jesus Cristo veio fazer, anunciar o reino de Deus, pregar o Evangelho, a mostrar a real situação do ser humano, de que o que ele mais precisa não é na cura do corpo, mas da alma, a ser grato a Deus por tudo, em qualquer situação, porque Cristo está no controle de tudo, Ele é o Senhor, e é isso que esse homem faz, e declara: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus Cristo faz isso. Jesus Cristo sabe da nossa dor. Jesus Cristo conhecia a dor e o sofrimento daquele homem. E Jesus Cristo estende as suas mãos. E é interessante que, ao invés de Cristo ficar impuro, o toque de Cristo purifica a vida daquele homem. Para a lei, quem tocasse no impuro, em um leproso ficava impuro, mas Cristo toca. E aquele homem fica puro, fica purificado, transformado, não somente liberto da lepra, mas liberto também da lepra, do pecado, da opressão do maligno. Ele agora está reconciliado com Deus. Somente Jesus, queridos, pode fazer isso. Somente Ele pode dissipar a miséria humana que o pecado causa nas nossas vidas. Só Ele pode reestabelecer a nossa comunhão com Deus, a nossa família,
a nossa vida em sociedade. Só Ele pode nos habilitar a vir à casa de Deus e adentrar e prestar a Deus um culto santo na pessoa do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Somente Jesus pode fazer isso em nosso favor. Não há outro. É tolice confiar nas coisas dessa vida. Quando olhamos para as Escrituras e vemos um Deus que se compadece de nós, um Deus que estende as suas mãos e deseja purificar os nossos corações. Graças a Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Mas não somente isso, irmãos. Do verso de número 43 até os versos 45, nós aprendemos que é o próprio Jesus quem habilita o homem a uma vida de gratidão a Deus e obediência à sua palavra. Vamos ler todos juntos. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Observe, irmãos, que não somente Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, aquele que restabelece a nossa comunhão com o Senhor, mas Ele mesmo é aquele que nos habilita a vivermos uma vida de gratidão a Deus e de obediência à sua palavra. Perceba que nos versos de número 43, Jesus Cristo dá uma advertência àquele homem, antes de despedir. E no verso de número 44 ele diz: olha, não diga nada a ninguém, mas vá ao sacerdote e oferece a oferta como forma de gratidão pela bênção assim recebida. Nós percebemos aqui que a intenção de Jesus Cristo não era chamar a atenção das pessoas por meio das curas e das maravilhas, pois senão ele poderia seguir a esse homem, e todos os vizinhos, as pessoas que conheciam assim o leproso, poderia dizer: olha, foi Jesus Cristo. Mas Jesus faz o contrário. Jesus Cristo diz a esse homem que não é para ele dizer nada a ninguém, mas ir direto ao sacerdote e agradecer a Deus, levar a oferta por estar assim purificado, por receber de Deus a graça. E fazendo isso, esse homem estaria na verdade cumprindo a lei e agradecendo ao Senhor, sendo obediente a Jesus Cristo. É isso que Cristo faz com todos aqueles que são assim alcançados e transformados. Cristo purifica a nossa vida, Cristo nos liberta do pecado, Cristo nos chama, nos dá o seu próprio nome, nos dá da sua herança. Somos agora chamados filhos de Deus. E somos por Ele conduzidos a viver uma vida de gratidão a Deus e de obediência à sua palavra. O que Cristo deseja de todos nós, irmãos, é que sejamos obedientes a Deus, que conheçamos a palavra do Senhor. Mas é totalmente diferente o que esse homem faz. Eu não tenho dúvida de que esse homem foi transformado. Eu não tenho dúvida que esse homem de fato foi assim regenerado. Mas ele faz, irmãos, no afã de querer apresentar Jesus Cristo, ele faz exatamente tudo ao contrário. Esse homem, irmãos, ele falou o que não podia, e ele deixou de ir aonde deveria. Perceba no verso de número 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade.
Ele, na verdade, no desejo de proclamar a Cristo, ele leva para as pessoas um sentimento, uma ideia de um Cristo curandeiro, desvirtuando o real propósito de Cristo para a humanidade. Veja o verso de número 38, lemos todos juntos. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ao invés de Cristo poder entrar livremente e ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, sobre como essas pessoas deveriam agradar a Deus, ele agora estava impossibilitado de entrar na cidade, porque as pessoas iam procurar o Senhor Jesus Cristo não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele podia fazer. E nós olhamos para os dias de hoje, irmãos, não é diferente. As pessoas não querem um Jesus Cristo que perdoa pecados, mas muitos têm buscado a Cristo por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza. E nada contra. Jesus Cristo curou, Jesus Cristo libertou, para apontar e confirmar aquilo que ele ensinava. Ele de fato era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E o que nós precisamos é aprender dele cada vez mais, é obedecer a sua palavra, é sermos gratos a Deus pela presença dele na nossa vida. A atitude desse leproso, na sua caminhada cristã, é meio que imatura. Ao invés de obedecer a Cristo, de aprender, de fazer a vontade de Deus, ele anuncia o evangelho do seu jeito. E muitas das vezes nós queremos fazer isso. Muitas das vezes as pessoas querem ensinar a Cristo, pregar a Cristo do seu jeito. E muitos andam até sem Bíblia. Para quê? Tem tanta intimidade. Para que Bíblia? Para que palavra? E Cristo aponta exatamente o oposto. Quer agradar a Deus? Ouça a palavra, ouça a minha palavra. Quer andar nos caminhos do Senhor? Viva pela palavra. Ouça a palavra. Ande pela palavra. É isso que Cristo ensina aqui. Pois essas pessoas, à luz do Evangelho de Lucas, iam atrás de Cristo para ouvir o que Cristo tinha a dizer, mas na verdade iam era para serem curados acima de tudo. Nós olhamos para as igrejas hoje, as que se chamam assim igreja verdadeira, passa muito distante, pregando um evangelho não de um Cristo salvador, mas de um Cristo que pode suprir as suas necessidades passageiras. E quando nós contrastamos com o evangelho verdadeiro de Cristo, nós enxergamos um Cristo maravilhoso, que se compadece de nós, que cura não somente, que tem poder não somente para curar o nosso exterior, mas também o nosso interior, e nos habilitar a viver uma vida que agrade a Deus, de gratidão e obediência. É isso, igreja de Cristo, que o Senhor espera de nós, que sejamos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, e por aquilo que Ele já garantiu na cruz, por nossa vida. Sermos gratos a Deus, não somente pelo alimento, não somente pelas nossas pernas, os nossos braços, a nossa saúde, mas acima de tudo ser grato ao Senhor, porque nós, com a semelhança de um leproso, nós estávamos distante de Deus, nós não poderíamos de forma alguma pelas nossas próprias forças adentrarmos na presença do Senhor, mas Cristo veio ao seu encontro, ao nosso encontro. Foi Ele que tirou as escamas do nosso pecado, foi Ele que nos habilitou a viver uma vida que agrade a Deus. Foi Ele que colocou a sua palavra no seu coração, por meio do seu Espírito, nos dando, irmãos, a esperança da promessa bendita de que esse Salvador voltará
voltará para levar o seu povo remido para a glória, para a Canaã celestial. E é isso que nós devemos viver agradecendo a Deus. Jovens, crianças, adultos, família, exaltando o Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é e por aquilo que nós somos. Graças a Deus. É Deus que merece toda a glória. É Deus que merece toda a honra. É Deus que merece todo engrandecimento. O desejo, irmãos, do meu coração é que, diferente do leproso, ex-leproso, tenhamos e peçamos a Deus sabedoria, a viver uma vida que agrade a Deus e obedeça ao Senhor. Que proclamemos sim a palavra de Cristo, mas não segundo o nosso jeito, não segundo o nosso coração, mas que nos cada um de nós venhamos enchermos da palavra de Deus e viver a pregar o Evangelho de Cristo da forma que Jesus Cristo ensina em sua palavra. Que Deus, irmãos, abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, para que possamos, irmãos, não somente viver uma vida de gratidão ao nosso Deus, vivermos na palavra, mas anunciar às pessoas, a todos, a sua real necessidade, ser curado completamente. E ser assim habilitados a viver na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus restaure a sua comunhão familiar, social e, acima de tudo, espiritual. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, te bendizer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Há esperança, Senhor, para aqueles que confiam em Ti. Há esperança de cura, ó Deus, para aqueles que descansam no Senhor. Há sim, ó Deus, não possibilidade, mas certeza de que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todos sempre. Mas, no entanto, ó Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor cura não somente o corpo, mas o Senhor cura a alma e deseja salvar todos aqueles que reconhecem o Senhor como seu Salvador. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor firme os nossos passos na Tua palavra, para que possamos, ó Deus, viver uma vida não de vista, mas confiando pela fé de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor é o Deus soberano, e se quiseres, ó Deus, pode sim purificar-nos, não somente por fora, mas por dentro. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no meu e no coração de todos os ouvintes nessa noite, para que saiamos desse lugar não somente na esperança de sermos curados fisicamente, mas termos a nossa vida, o nosso coração restaurado, transformado e unidos ao nosso Deus novamente. Que o Senhor renove a nossa esperança. Te pedimos, ó Deus, abençoa a Tua bendita igreja. Tu sabes das necessidades físicas, das faltas, dos problemas financeiros, espirituais, por isso físico, por isso te pedimos. Tu sabes todas as coisas. Tu pode fazer todas as coisas. Não há impossível, ó Deus, diante do Deus do impossível. Por isso, Senhor, nós queremos te engrandecer, queremos te exaltar e te agradecer. Pois independente de qualquer situação, ó Deus, pedimos que o Senhor, ó Deus, revigore o nosso coração e a nossa fé, para seguirmos ao Senhor, independente de circunstância. Andarmos na presença do Senhor, não simplesmente por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és Deus, Tu és Senhor, e ao Senhor seja toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém.